Sim, meu amor, confie em mim. Eles ficaram ainda um tempo, mas Irene protestou cansaço e quis retornar logo para dentro da casa. Antônio se retirou, agitado, mas acalentando nova esperança. Entendia que havia descido muito no conceito de Irene e que isso era algo irreversível. Quaisquer que fossem os desdobramentos, ela nunca mais o olharia do mesmo modo. E a culpa de tudo isso era do odiado Arnoldo. Irene, de seu lado, caminhou para dentro do castelo com uma estranha lentidão. Observava tudo à sua volta como se visse a habitação pela primeira vez, embora nela já residisse há alguns anos. É que eu se conscientizava de tudo que havia arriscado por uma quimera. Apaixonara-se pela força que pensara ver em Antônio, quando na verdade era um fraco, um submisso, que permitia que o pai a chantageasse de modo covarde e iníquo. Naquela situação, passou a ver o esposo sob uma luz mais realista e admirá-lo. Era um homem bom, honrado, que sempre fazia o certo. Infelizmente para ambos, essa percepção chegava tarde para Irene. Ela entrou no quarto, deitou-se ao lado do esposo e ficou a mirá-lo. Tinha a aguda certeza de que lhe infelicitara a vida para sempre e lamentava ter desempenhado esse papel. A que sua leviandade a levara. Não conseguiria trair André e sua família. Mesmo que quisesse, rebelava-se à ideia de ficar para sempre submetida aos caprichos do velho barão. Como a má pessoa que ele era, seguramente demoraria muito a morrer. Também não conseguia se imaginar vivendo como uma fugitiva desonrada, sem nome nem família. Na França, na Inglaterra ou em qualquer outro país, sempre haveria uma mancha de vergonha pairando sobre ela. Para piorar a situação, seu juízo sobre Antônio passara a ser muito desfavorável. Que garantia teria de que ele não a abandonaria em algum momento, depois que se cansasse dela? Sabia que o velho barão não hesitaria em cumprir a ameaça, de modo que apenas lhe restava a morte como alternativa. André recebera a notícia da gravidez com grande alegria e a tratava cada vez com mais ternura e devotamento. Não suportaria que a olhasse como a traidora que era. Teria de arrumar um jeito de desertar da vida sem que ninguém suspeitasse de suicídio. Não queria lançar semelhante sombra na vida de André. Enquanto pensava naquilo, Irene chorava em silêncio. Na tarde do terceiro dia, após a fatídica noite do encontro entre os amantes, chegou ao castelo do barão a triste notícia. A esposa do nobre André, nora do conde João, morrera misteriosa e rapidamente. O barão recebeu a comunicação, que naturalmente impunha um período de trégua no estado de belicosidade reinante. O velho entendeu que a jovem preferira morrer a ceder à chantagem. Após dispensar o emissário, fez com que a notícia fosse anunciada à tropa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Antônio se encontrava em seu quarto e soube do ocorrido por intermédio de um rapazinho que o auxiliava. Jovem fofoqueiro e afoito, este correu para junto de seu mestre, desejoso de ser o primeiro a inteirá-lo da novidade. Senhor. Calma, Inácio. O que põe você nesse estado? Os preparativos de guerra devem parar um pouco, senhor. Por qual motivo? A dama Irene, mulher do cavaleiro André. Um suor gelado tomou conta do corpo de Antônio, acompanhado de um temor como nunca antes experimentara. O que tem a dama? Faleceu durante a madrugada? Antônio sentiu que o ar lhe faltava e precisou sentar. O que me diz? Como pode ser isso? Não se sabe. Parece que estava esperando criança. Talvez tenha comido alguma coisa envenenada ou foi por conta de seu estado. Mas uma coisa é certa. Ela morreu mesmo. O cavaleiro dispensou seu auxiliar com um gesto, trancou a porta e caminhou com dificuldade para a cama. Deitou-se e começou a chorar. Irene se matara, tinha certeza.
Ela se decepcionara tão fortemente com ele que perdera a vontade de viver. Sentindo-se indefesa, entre a chantagem de seu pai e a desonra, decidira deixar de viver. Lentamente, surgiu em sua mente a certeza que essa decisão fora tomada por Irene enquanto estava em seus braços. Era como se tivesse matado a mulher que amava e seu filho com as próprias mãos. Era um covarde, um fraco, e por conta disso Irene tivera de morrer. Deveria ter enfrentado seu pai e Arnoldo e feito com que a decência prevalecesse. Infelizmente, não o fizera e agora tudo estava perdido. O passo seguinte foi brotar em seu íntimo um renovado sentimento de ódio por seu pai e por Arnoldo. Ali mesmo, enquanto chorava a morte de Irene e de seu filho, jurou que vingaria a memória de ambos. Seu ódio logo se direcionou para Arnoldo, em quem identificava a origem de tudo aquilo. Haveria de destruir tudo que era importante para seu odiado primo, impingir-lhe dor semelhante à que vivia. Nem que para isso tivesse de se desonrar ante seus próprios olhos. Que honra poderia pretender manter, já que falhara em defender Irene e seu filho? Antônio permaneceu naquele estado pelo resto do dia e por toda a noite. Não foi jantar no grande salão, como costumeiramente fazia, e seu pai entendeu que não deveria provocá-lo nem demonstrar sua autoridade naquele momento. No fundo, o velho temia ter passado dos limites. Pelo semblante e pela reação do filho, quando o confrontara, ele devia se importar realmente com Irene. Não se tratava de uma amante qualquer. O barão Armando de repente se sentiu muito velho ao compreender que havia perdido para sempre a estima de seu único herdeiro. Embora as rusgas de ambos, ele gostava daquele filho a quem sempre vira como um guerreiro valente. Mesmo as hesitações do filho, em outros casos, pareciam antes sinalizar uma nobreza que lhe lembrava a falecida esposa, Dama Gerana. Aliás, mesmo a aparência de Antônio remetia à extinta baronesa. Tudo aquilo o barão sopesava naquele momento. Suas filhas já eram casadas, com exceção de Isabel, e apenas esta lhe inspirava algum afeto mais pronunciado. E isso também se devia, em alguma medida, ao fato de suas feições lembrarem um pouco a mãe. Aquele homem endurecido, ganancioso, desonesto e cruel guardava no coração uma imagem que reputava sagrada. A da mulher que sempre amara terna e respeitosamente. Pena que ela o deixara muito cedo. Naquela linha de raciocínio, vislumbrou que talvez Irene tivesse representado na vida de Antônio algo semelhante ao que o Gerana representara na sua. Em sua mente, algo se chocou aquele pensamento, pois a esposa sempre fora uma mulher honrada, com proceder acima de qualquer suspeita, e além de tudo cheia de compaixão pelos sofredores. Já a pobre Irene fora uma doidivanas. Entretanto, a ideia de trair a família do esposo de forma definida, preferira morrer. O velho cismava, entristecido com aquele resultado, o qual realmente surpreendera. Sentindo-se imensamente só, ele chegava a lamentar ter iniciado toda aquela confusão. Mas era orgulhoso demais para confessar isso a quem quer que fosse. Especialmente para Antônio. Assim, foi um homem triste que presidiu o jantar da noite, repentinamente com uma aparência muito envelhecida e sem energia. A cada instante, ele alongava o olhar para a porta que o filho costumeiramente usava, na expectativa de vê-lo chegar. A refeição transcorreu em clima de quase completo silêncio, com os presentes achando que tal se dava, de modo inesperado, em respeito ao luto do castelo vizinho. Quanto a Arnoldo, estava vivamente surpreso com a atitude e a aparência do tio. Sentiu vacilar sua certeza de que seria fácil obter o desvalimento de Antônio. Observando o barão, notou seus olhares ansiosos para a porta, sua tristeza e sua visível falta de energia. Compreendeu o motivo daquilo tudo. O pai acabava de perder o filho para sempre. Pouco importava que este permanecesse ao seu lado, obediente, enquanto aguardava o momento de entrar na posse da herança.
Entre eles, doravante jamais haveria qualquer arremedo de afeto, confiança e camaradagem. Ao fazer aquelas reflexões, repentinamente pensou em Matilde Henrique e também se sentiu temeroso. E se algum dia algo assim fizesse com que o filho passasse a detestá-lo? E se perdesse o menino de algum modo? Um calafrio terrível praticamente chacoalhou o sólido corpo de Arnoldo, que passou a beber, mais e mais, para afastar aqueles pensamentos. De outro lado, a ausência do primo era um eloquente sinal de que ele fora afetado fortemente pelo óbito da amante. Isso evidenciava que Irene era especial e não apenas mais uma aventura. Arnoldo compreendeu que no futuro não contaria apenas com a antipatia de Antônio, mas com seu ódio, e que precisaria tomar mais cuidado. Enquanto isso, no castelo do Conde João, a noite também era de dor e luto. André, ao lado do esquife, era a própria imagem da desolação. Parecia um mártir, com o rosto tomado de uma palidez doentia. Sempre fora comedido, com certo ar ausente, mas aquela experiência estava cobrando dele um preço muito alto. Sua esposa e seu filho haviam morrido de repente, de modo incompreensível. Felizmente para ele, nem pensava em suicídio como a causa da tragédia. Para sempre, guardaria a melhor imagem possível da esposa. Quanto ao conde, estava acabrunhado em seu quarto. Após a notícia do falecimento de Irene, tão repentino, o velho tomou-se de um extremo desassossego. Era como se tivesse recebido um prenúncio de desgraça, de que o pior ocorreria para sua família. Temeu que a súbita morte de Irene sinalizasse a perda das terras da Baixada, que sofressem uma derrota. O velho conde, que já estava doente, aprofundou seu estado e 2 dias depois do falecimento da nora experimentou uma série de crises que terminaram por atá-lo ao leito de modo irremediável. Perdera a capacidade de falar e de mover o próprio corpo. Apenas os olhos mostravam que permanecia vivo e lúcido. Enquanto aquelas tragédias se sucediam, chegou a tropa a que André havia encarregado um homem de sua confiança de agenciar. O pobre viúvo estava triste demais para se ocupar verdadeiramente com uma batalha, o que nem era de seu temperamento. Com o pai irremediavelmente enfermo e incomunicável, delegou toda a atividade militar para um velho soldado em quem confiava. As escaramuças se sucederam, com resultados indefinidos, durante um bom tempo. É que a tropa agenciada por André era competente e aguerrida, enquanto Arnoldo, de seu lado, também era bastante hábil. Enquanto as coisas seguiam naquele estado, o conde João faleceu certa noite, ficando no local apenas o lutoso André. Após um curto período, ele nem sabia mais por que lutava. Não tinha herdeiros para se preocupar demais com o próprio patrimônio. Alguns meses depois, a situação se definiu. Ambos os lados estavam cansados e chegaram a um acordo. Houve uma espécie de divisão das cobiçadas terras, o que não agradou nem desagradou completamente ninguém. É que dos 2 lados havia um grande desencanto. O velho barão se tornara mais e mais taciturno, na medida em que ficava evidente que o filho o desprezava, embora não abertamente. Antônio demonstrava respeito pelo velho pai, mas jamais o procurava nem tomava a iniciativa de ir para perto dele ou iniciar qualquer conversa. Quando chamado, ouvia em pé as instruções e se retirava, o mais silenciosamente possível. Assim, chegou o momento de Arnoldo retornar para sua cidadela, após ter cumprido o papel a que fora chamado. Deixava atrás de si dor e desolação. Precipitar o drama que levara Irene e João à morte, sem falar no pequeno ser que aquela carregava no ventre. Matara muitos homens e ajudara a infelicitar para sempre o primo e o velho tio. Ele se retirava, regiamente pago e ansioso para rever Matilde Henrique. Um tanto eufórico pelo que considerava o sucesso de sua missão, e pela perspectiva do reencontro, esquecia-se do ódio do primo, que o identificava como a causa da tragédia que lhe infelicitara a vida.
ocioso dizer que o comandante se divertiu à própria maneira durante a longa viagem, semeando dores e lágrimas por onde passava. Ia despreocupado, já praticamente esquecido das tragédias que engendrara durante o período que passara junto aos familiares. Quanto a Antônio, ficou observando a partida do primo de uma janela do topo do castelo. Um ódio profundo podia ser lido em seu olhar e ele rilhava os dentes, ao observar o modo visivelmente satisfeito com que Arnoldo se despedia de todos, na feição de um vencedor. Este não sabia, mas entre seus homens e alguém de confiança de Antônio. Um hábil cavaleiro, que soube impressionar o comandante por sua competência e sua frieza. A Arnoldo, orgulhoso que só ele, pareceu normal que o homem decidisse trocar de comando, por identificar em sua companhia algo que faltava à do primo. Capítulo 10. Vingança. Despreocupado, o chefe da tropa nem notou o tempo passar. Quando deu por si, estava ao sopé da cidadela. Uma alegria selvagem o invadiu ante a perspectiva de ver Matilde Henrique. Quando chegou ao quarto de sua jovem concubina, esta o esperava, se não feliz, ao menos tranquila. Afinal, Matilde já havia se conformado com a sua sorte e a presença do filho a distraía e encantava. Ela vislumbrava que poderia ser quase feliz. Arnoldo a tomou nos braços com vigor, como se estivesse esfomeado de sua presença. Ele próprio estranhou sua reação. Por longo tempo, envolto em suas batalhas e loucuras, nem pensara nela, a não ser por poucos instantes. De repente, descobria-se até fraco em sua presença, tomado de uma ternura estranha. Nisso, Matilde fez-lhe ver que o menino os observava com ar curioso. Seguramente, não reconhecia o próprio pai. O comandante largou Matilde e se abeirou da cama do pequenino. Meu filho, como está grande! Nossa, e pesado também. O menino era muito calmo e não estranhou aquele grandalhão que o tomou nos braços. Sim, nosso menino cresceu muito em sua ausência. Já está com quase 1 ano. É verdade, faltam poucos dias para isso. Como foi sua empreitada? Correu tudo muito bem. O tio chegou a um acordo bastante interessante. Não ficou com tudo porque não quis, na verdade. Mas não quero falar disso. Arnoldo chamou uma serva, pois todas haviam se retirado com sua presença, e lhe entregou o menino, pois pretendia gastar o resto do dia sozinho com Matilde. Esta sondou o estado de ânimo do companheiro, suas impressões sobre Jerônimo, mas percebeu que não havia espaço para uma intervenção mais definida. Durante o tempo em que ficara sozinha na cidadela, observara a crueldade do homem de confiança do comandante, os abusos que cometia, em especial em relação às mulheres mais jovens e atraentes. Arnoldo deu de ombros, pois lhe parecia normal que um homem em posição de poder abusasse de algum modo de suas prerrogativas. Apenas quis saber se havia chegado algo ao conhecimento de Matilde que evidenciasse a desonestidade do administrador. Quanto a isso, a moça nada podia falar, de modo que lhe restou calar, entendendo que Arnoldo e Jerônimo eram muito semelhantes. Caso o comandante não a tivesse distinguido de algum modo, teria sido muito desrespeitada, muito mais do que apenas ter de sujeitar a posição de concubina. Os dias passaram e logo Arnoldo retomou sua rotina. Ele havia feito alguns acréscimos à própria tropa, em especial Marco, o homem de confiança de seu primo, que ali estava amando deste. Esperto, o rapaz soube despertar simpatia e mesmo admiração no comandante, por suas habilidades e sua disposição incansável ao desempenhar qualquer atividade que lhe fosse destinada. Arnoldo não sabia, mas Marco era realmente próximo de Antônio, a ponto de este ter se interessado por sua educação. Assim, o homem era realmente diferenciado, possuindo o preparo típico de um cavaleiro, de um nobre, embora fosse em realidade um campônio órfão.
Antônio praticamente o adotara e se interessara vivamente pelo menino que era então. Ao notar todo aquele preparo, o comandante fez do jovem praticamente seu braço direito, posição na verdade ocupada por Jerônimo. Marco sabia ler e contar, era educado e tranquilo, além de possuir notáveis habilidades de guerreiro. Foi assim que ganhou a total confiança de Arnoldo, passando a residir no próprio castelo. Como confidente de Antônio, Marco sabia do drama que seu benfeitor havia passado, de toda a dor que vivera, e do papel desempenhado por Arnoldo na tragédia. Estava ali com um propósito definido. Após um tempo, movimentava-se com segurança e tranquilidade pelo local, livre para entrar e sair de praticamente qualquer ambiente. Auxiliava Arnoldo na administração da cidadela, juntamente com Jerônimo, cujas boas graças também conquistara. Até Matilde passara a gostar do moço, que lhe parecia uma pérola no meio daqueles homens cruéis e insensíveis. Contudo, ciente de quão ciumento era Arnoldo, ela cuidava de manter uma postura bastante reservada e só dirigia a palavra a Marco quando havia várias pessoas presentes. Poucos meses após sua chegada, Marco estava inteirado dos hábitos do castelo e até da cidadela. Gozava de liberdade e da confiança de todos. Assim, pôde colocar em prática o plano de vingança arquitetado por Antônio. Raptar o filho de Arnoldo, a fim de que este sentisse na própria pele dor semelhante à que lhe infligira. Naquela manhã, Matilde acordou mais tarde que de hábito. Havia algumas semanas, suspeitava de uma nova gravidez. Não queria falar a respeito com Arnoldo nem com ninguém, com uma espécie de pudor. É que algo nela se envergonhava da ideia de estar colocando filhos bastardos no mundo. Fora assim na primeira gravidez. Ao acordar, sentiu um leve desassossego, certa melancolia indefinível. Observou que as aias haviam retirado Henrique do quarto, certamente para que pudesse dormir mais. Aia Maria era muito esperta e Matilde tinha certeza de que ela também suspeitava de uma nova gestação. A jovem se encaminhou em silêncio para a janela, a fim de observar o espetáculo sempre novo da movimentação da praça. De repente, seu pensamento voltou ao passado e ela se lembrou vivamente de sua família, do último dia que vivera com ela e de seu inesquecível Bernardo. Seus olhos se encheram de lágrimas ao sentir-se imensamente só e sem qualquer esperança de tornar a revê-los. Como seus pais e seus irmãos estariam? Sua boa mãe teria conseguido esquecê-la? Será que se inquietava por ela? Mais de uma vez tentara obter autorização de Arnoldo para enviar notícias, mas sem êxito. O comandante tinha um ciúme doentio e não aceitava que suas atenções fossem divididas com qualquer pessoa. Excepcionava desse sentimento possessivo apenas o pequeno Henrique. Em um relance, Matilde viu formar-se claramente à sua frente a imagem de seu amor do passado. O jovem ruivo. O que seria feito dele? Teria se casado com outra? Seria feliz? Esquecera-se rapidamente dela? Uma infelicidade profunda cresceu no peito de Matilde e empolgou. Ela soluçou o mais silenciosamente que conseguiu, para evitar que uma das servas ouvisse e entrasse no quarto. De que lhe adiantavam todas aquelas riquezas e confortos, se perder o essencial? A presença de pessoas queridas, a esperança de um futuro. Buscava não pensar nisso, mas sentia profunda vergonha de seu papel de concubina e mãe do filho bastardo do comandante. Amava seu filho, claro, acima de qualquer coisa ou ser do mundo. Apenas a presença do pequeno a confortava. Contudo, não era nem nunca poderia ser feliz naquela situação. Certificando-se, como várias vezes o fizera no passado, de que sua situação não tinha remédio, buscou esquecer o passado e pensar no presente. Entretanto, a melancolia persistia. Buscou identificar o que a poderia estar deixando daquele modo. Talvez estivesse mesmo grávida.
A lembrança do dia em que fora raptada não a abandonava e ela compreendeu que sentia mais ou menos o mesmo desassossego que então vivenciara. Tentou se convencer de que não havia motivo para tanta tristeza e apreensão. Nada de grave poderia ocorrer com ela. Não corria o risco de ser raptada, pois a segurança da cidadela era notável. O risco de invasão era nulo. Não, nada de mal poderia lhe acontecer. Finalmente, decidiu vestir-se e iniciar o dia, tentando manter o pensamento leve e o coração tranquilo. Matilde lutou o dia todo contra seu desassossego. Desempenhou suas tarefas, supervisionou os criados e passou a tarde na cozinha, pois gostava de cozinhar e tinha bastante talento. Contudo, mais de uma vez deixou as atividades para ir para junto de Henrique. Olhava de forma detida e dolorosa, vendo nele o retrato vivo de Arnoldo. O menino pouco ou nada lembrava ela, salvo no temperamento. Possuía uma alegria estridente e contagiante, que cativava a todos. Mas suas feições eram as de Arnoldo, para regozijo do pai. O dia passou e naquela noite apenas o comandante e Matilde jantaram no grande salão. O jovem Marco estava presente, o que não era raro, pois desde há algum tempo ele tomara o hábito de ficar a um canto do aposento, dedilhando um instrumento de cordas. Aquela presença era agradável e tranquilizadora, assim como a música produzida, sempre suave e de bom gosto. Matilde realmente simpatizava com o moço. Já Arnoldo se sentia honrado em ter aquele rapaz tão dedicado, excelente guerreiro, cheio de talentos, a lhe demonstrar tanto apreço a ponto de prestar um serviço que nunca lhe ocorrera solicitar. Nenhum dos dois convivas notou, mas Marco estava muito atento para o que ocorria na mesa, em especial para a bebida que estava sendo servida. Matilde e Arnoldo costumavam permanecer no aposento um bom tempo após o jantar, conversando entre eles ou mesmo com Marco. Naquela noite, contudo, estavam mais cansados do que de hábito. Um estranho sono os fazia bocejar e riram-se de como estavam ficando velhos e desinteressantes. Assim, decidiram se retirar logo para o quarto de Matilde, onde habitualmente dormiam. Henrique também dormia no aposento, embora Arnoldo não gostasse muito da medida. Como o aposento era vasto, foi providenciada uma espécie de divisória com tapeçaria, o que dava uma sensação maior de intimidade ao casal. Na verdade, o menino tinha o sono pesado como sempre fora da mãe. Dormia cedo e raramente acordava à noite, salvo se estivesse doente. Em tais casos, costumava ficar sob os cuidados de uma das aias a noite toda, em um aposento contíguo. Matilde e Arnoldo chegaram quase cambaleando no quarto e rindo-se de sua situação. Por Deus, Matilde, estou morto de cansaço. Eu também. Deve ser por causa do calor e também do vinho. Acho que exageramos ou ele é mais forte. É um vinho novo, não? Não sei, mas deve ser. Estranhei um pouco o gosto. Eles ainda tiveram ânimo para observar o pequeno Henrique, que dormia a sono solto. Como é belo o nosso menino. Claro, parece comigo. Rindo, eles se afastaram em direção ao leito. Rapidamente, puseram as roupas de dormir e caíram em um profundo sono, completamente despreocupados. A proverbial segurança da cidadela os confortava e tirava deles qualquer temor. Algumas horas depois uma sombra furtiva entrava no aposento. Era uma das servas da casa, agenciada por Marco para ajudá-lo na empreitada. Este ficara vigiando o corredor, enquanto a jovem, discreta e silenciosamente, cuidava de apanhar o pequeno Henrique, que também dormia um sono ainda mais pesado do que de hábito. É que também a ele fora dado um sonífero. A pequena serva tremia de medo, pois sabia que, se fosse descoberta, pereceria de modo atroz. Entretanto, duas coisas a moviam. A imensa quantia em dinheiro que lhe fora prometida e a profunda raiva que tinha do comandante.
Este lhe desgraçara a irmã mais velha, ao cobiçá-la em sua juventude e formosura. A pobre rapariga, ao término da experiência infeliz, não tivera forças para continuar vivendo e se matara. A jovem Ana relutara em se empregar no castelo, mas sabia que não tinha de temer atrair a cobiça de Arnoldo. Ao contrário de sua irmã, não era bela. Suas feições eram inexpressivas e ainda coxeava um pouco, resultado de uma enfermidade que tivera na infância. Com a morte dos pais, acabara vivendo junto com tios que não a apreciavam. Após um tempo sentindo-se um estorvo, pareceu que se tornar uma serva do castelo não era uma opção muito ruim. Sua chegada dera-se durante a ausência do comandante. Quando vira frente a frente, tivera dificuldade para se controlar, em um misto de medo e ódio. Aliás, sempre que estava na presença de Arnoldo, cuidava de baixar o olhar, receosa de se trair. Marco tratava de prestar atenção em tudo e em todos, enquanto arquitetava seu plano. Logo reparara na pequena moça e em seu desconforto, desequilíbrio mesmo, na presença do senhor da cidadela. Cuidara de fazer-se próximo dela, que, sentindo-se sozinha, aos poucos se agradara de ter um amigo. Hesitara bastante em abrir seu coração, mas Marco gradualmente a deixara entrever que não amava o comandante nem Matilde. Pouco a pouco, Ana passara a confiar nele. Em uma noite em que conversavam em uma meia, o jovem a fez tomar vinho e incentivou as confidências. Assim, ficou sabendo de toda a história da tragédia da família de Ana, que a relatou finalmente por entre os soluços. Marco a confortou e a moça chegou a cogitar se aquele belo rapagão teria algum interesse romântico nela. Durante um tempo, manteve essa ilusão, sentindo-se especial porque lhe a respeitava e nada tentava de indecoroso. Contudo, havia 2 semanas, ele finalmente lhe contara o que o trouxera à cidadela e por que se mantinha tão próximo de Arnoldo. Era um golpe de ousadia de Marco, pois ela bem poderia traiçoá-lo, contando tudo a Matilde, já que nunca teria coragem para abordar Arnoldo. Mas o jovem sabia o que fazia, pois confiava que o profundo ódio de Ana a tornaria propensa a auxiliá-lo. Ademais, não teria prurido algum em matá-la, caso vislumbrasse que o trairia. Já matara tantos homens em batalhas e aquela era uma batalha especial para ele. Após hesitar, com medo, finalmente Ana se decidira a participar do projeto. Usando de sua influência, Marco cuidara de colocá-la entre as servas com fácil acesso a Matilde. A moça premeditadamente mostrara enlevo e simpatia para com Henrique, o que logicamente cativou a mãe dela com facilidade. Assim, ao entrar no aposento para roubar Henrique, Ana o fazia com relativa segurança. Era improvável que o pequeno acordasse, pois ela cuidara de lhe ministrar um potente sonífero. Mas se isso ocorresse, não deveria se assustar ao vê-la. Ana se debruçou sobre o leito. Por um momento hesitou ao ver a imagem cândida do menino. Recordou que também ela vivia sozinha no mundo, após o falecimento dos pais, e que algo ainda pior ocorreria com aquela criança. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas recordou a imagem de sua irmã chegando desesperada à casa da família, após ter sido violada por Arnoldo. Este a surpreendera no campo, onde fora fazer uma colheita de amoras, e não hesitara um instante em desgraçá-la. A pequena Anita chegara à casa chorando e tomada de grande vergonha. O desalinho de suas vestes alertara a todos do que havia ocorrido e ela não demorara em admitir, porém entre soluços. Com o correr dos dias, Anita fora ficando cada vez mais triste e silenciosa até que, poucas semanas após o estupro que sofrera, foi encontrada enforcada em uma árvore que ficava atrás da casa da família. Aqueles eventos geraram uma tristeza infinita na família toda, em especial na mãe, que amava tenamente sua filha desonrada e suicida. A boa senhora, envolta em uma profunda tristeza, apanhara uma forte gripe no inverno seguinte e praticamente se deixara morrer.
fora seguida rapidamente pelo esposo, homem sofrido de quem toda a alegria fora tirada com aquelas duas mortes tão próximas. Em decorrência, apenas Ana restara no mundo, pobre, feia, triste e desesperançada. Naquele momento em que hesitava, a imagem de sua irmã chegando chorando após ser vilmente agredida por Arnoldo a decidiu. Aquele homem odioso merecia sofrer. Em sua consciência, um pequeno pensamento surgiu. E o pequeno, também mereceria. E Matilde, que sempre a tratava tão bem e ali estava após ter sido raptada por Arnoldo, como todos sabiam. Ela abafou aquele pensamento, com isso criando causas de profundas dores em seu caminho, tomou decidida a criança e saiu do quarto silenciosamente. Marcos já se impacientava do lado de fora, quando finalmente a viu sair com a pequena carga. Juntos, os dois se encaminharam para um lado pouco utilizado do castelo. Uma espécie de masmorra em um recanto remoto. Andaram um tempo até chegar ao local, previamente preparado para abrigar a jovem e a criança por alguns dias. A masmorra ficava bem abaixo das partes habitadas. Nela se chegava descendo uma grande escada, que fora construída de modo que fosse difícil ouvir o que nela se passava. Afinal, ninguém queria jantar ouvindo lamentos de prisioneiros. Assim, não se teria de temer que o barulho de uma criança chorando fosse percebido pelos demais habitantes. Ademais, Marco tomara providências para disfarçar o local em que Ana e Henrique ficariam e planejava agir para que seu plano corresse bem. Após deixar a dupla, encaminhou-se para seu quarto e nele permaneceu, sem conseguir dormir, dividido entre vários estados de espírito. Nunca voltaria atrás em suas resoluções, pois era fiel a Antônio, a quem queria como a um pai. Também aprenderá a detestar Arnoldo. Contudo, sentia certa piedade ao pensar no desespero que empolgaria a mãe da criança. Também receava quanto ao destino de Henrique. Será que Antônio pretendia cuidar dele ou relegá-lo a algum canto e criá-lo como um enjeitado? De manhã muito cedo, Marco começou a circular pelo castelo, atento a tudo e buscando ficar perto do quarto de Matilde. Sua conduta não despertava suspeita, pois fazia meses que era visto como uma espécie de intendente, que gozava da plena confiança de Arnoldo e Jerônimo. Observou que as aias se inquietavam pela demora do comandante em sair do quarto de Matilde. Todas sabiam que não poderiam entrar no recinto enquanto ele não se levantasse. As mulheres pensavam em Henrique, se não estaria com fome, mas, como não se ouvia choro do menino, não havia razão válida para se inquietarem ou presumirem seriamente que havia algo errado. Muito tempo depois do horário habitual, Arnoldo acordou e observou que o sol já estava alto no céu. Sentia a cabeça um tanto dolorida e pensou que havia mesmo exagerado no vinho no jantar da véspera. Quando ele começou a se movimentar na cama, Matilde também despertou, algo tonta e aliada, incomodada pela claridade reinante no ambiente. Minha pequena, acho que exageramos mesmo no vinho ontem à noite. Parece mesmo. Já deve ser bem tarde. Eles se levantaram e Matilde foi ver Henrique, em seu reduto. Viu a pequena cama desfeita, mas não se inquietou. Acho que as aias, ao verem que demorávamos, pegaram o pequeno para alimentá-lo. Arnoldo terminou de se vestir e saiu do quarto, enquanto Matilde permanecia no ambiente, tomada de uma lentidão estranha. Com a saída do comandante, Aia Maria imediatamente entrou no ambiente. Dormiu bastante hoje, senhora? Sim, e ainda estou meio estranha e sonolenta. Creio que o jantar de ontem, possivelmente o vinho, não me caiu bem. Onde está o pequeno, senhora? Ao ouvir aquilo, o coração de Matilde falhou uma batida. Ela se arrepiou toda e imediatamente ficou desperta por completo. O que quer dizer? Vocês não o apanharam enquanto eu dormia? Não. Estávamos esperando que acordassem.
Todos sabem que o comandante não gosta de ser incomodado quando está com a senhora. Alguma serva deve ter saído com Henrique. Ao dizer isso, saiu do aposento, embora não estivesse apropriadamente vestida. Sua voz tremia, enquanto bradava no corredor. Onde está Henrique? Quem o tirou do meu quarto? Marco estava próximo e se apresentou. O que houve, senhora? Sem se preocupar com suas vestimentas, Matilde esclareceu que o menino a havia sumido. Alguma serva deve estar com o menino, entretendo-o. Chame todas. Não fique nesse estado, senhora. Deixe que eu cuido disso. E efetivamente, Marco se mostrou rápido e eficaz ao reunir as aias diretamente vinculadas ao serviço de Matilde e de Henrique. Fez com que todas se encaminhassem ao quarto da jovem. Ao verificar que nenhuma das mulheres sabia de Henrique, Matilde sentiu seu desespero aumentar. Fez com que todas saíssem a procurar o menino pelo castelo, enquanto mandava Marco avisar Arnoldo do ocorrido e ela própria terminava de se vestir. Ao ser avisado, o comandante se dirigiu feito um raio para o quarto de sua concubina. Encontrou Matilde de saída do aposento, em franco desespero. Ele vasculhou o pequeno quarto, olhou pela janela com medo de que o rapazinho houvesse caído de algum modo. De repente, lembrou-se do sono estranho que acometera ele e Matilde durante a noite e pensou ter sido envenenado para que lhe roubassem o filho. Chamou seus homens e fez com que todas as portas da cidadela fossem fechadas. Foi conversar pessoalmente com os vigias, para confirmar que ninguém havia saído durante a noite. Essa era a regra. Após o anoitecer, ninguém entrava ou saía do local, salvo com a ordem expressa do comandante ou de Jerônimo. Desconfiando de tudo e de todos, sabendo que não era amado, mas apenas temido, não acreditou muito na informação. Contudo, restava-lhe agir a partir dela. Fez com que todos os soldados começassem a vasculhar a cidadela, de ponta a ponta. Marco prontamente se encarregou de procurar Henrique no castelo, sob o fundamento de que o conhecia melhor do que qualquer outro soldado. Grato pela prontidão do rapaz, que se cercou de alguns ajudantes, Arnoldo foi ele próprio procurar Henrique fora da residência. Astutamente, Marco dividiu o trabalho entre os seus ajudantes, atribuindo tarefas com rapidez e segurança. Ele próprio se encarregou da parte baixa do castelo, onde ficavam as cozinhas e, mais embaixo ainda, a masmorra. Uma agitação febril se seguiu, enquanto ficava cada vez mais claro, à medida que as horas passavam, que Henrique havia sido raptado. A fúria de Arnoldo não tinha limites e se podia prever que os encarregados da guarda durante a noite fatídica sofreria muito. Estes, tomados de desespero, vasculharam freneticamente a cidadela, sem deixar escapar nenhum canto. Matilde revirou vários aposentos e subiu na parte mais alta do castelo, para ver se conseguia identificar alguma pista do destino de Henrique. De repente, viu-se completamente sozinha, observando a vastidão ao seu redor, no alto da cidadela, e um desespero terrível a empolgou por completo. Soluçou terrivelmente, com uma intuição segura de que jamais veria seu filho novamente. Passaria o resto da vida sem saber dele. O menino devia ter servido de instrumento de vingança de alguns dos incontáveis inimigos ou vítimas de Arnoldo. Matilde experimentou um desejo imenso de morrer e ficou tentada a se atirar no vazio. Contudo, um pensamento a visitou naquele momento. E se Henrique aparecesse? Poderia correr o risco de que fosse criado apenas pelo seu pai cruel. Também a imagem do jovem ruivo de sua terra lhe passou como um raio pela mente. Era incrível, mas jamais conseguia esquecê-lo. Quando menos esperava, a figura de Bernardo lhe vinha à mente e ela parecia revê-lo, com detalhes espantosos. Era como se o tivesse a poucos palmos de seu rosto. Viu naquele instante, como quando parava para conversar com ele,
que então deixava momentaneamente a rudeza de seu trabalho no campo. Com o rosto suado, ele lhe dirigia um sorriso tímido e parecia infinitamente desajeitado, puro e querido. Ah, jamais se livraria daquele sentimento tão doce. Para o bem e para o mal, sempre amaria Bernardo e se lembraria de seus cabelos ruivos suavemente cacheados se desmanchando na testa. Matilde, naquele momento de suprema dor moral, encontrou na imagem doce de seu sonho perdido mais um motivo para continuar viva. Temeu ir para o inferno para sempre e jamais rever aquele que lhe era tão querido. Afinal, estava convicta de que um moço tão bom e gentil mereceria o céu. Pouco importava o custo, permaneceria viva, na esperança de reencontrar Henrique e, mais remotamente, Bernardo, embora quanto a este a esperança do reencontro residisse apenas na vida futura. Aqueles pensamentos foram salvadores, mas não diminuíram a dor. Após um tempo considerável, ela ganhou forças para descer para seus aposentos. A esta altura, já estava mais do que claro que Henrique não se encontrava dentro da cidadela. Esta tinha seus portões fechados durante a noite, mas eles eram abertos logo que o dia clareava. Matilde e Arnoldo haviam dormido muito, de modo que o menino podia perfeitamente ter saído camuflado de algum modo logo no começo da manhã. Após um tempo, notou-se a ausência da serva Ana. Foi a Maria quem apontou a falta da moça para Matilde. Era fácil esquecer Ana, pois a pobre era mesmo uma figura insignificante e ninguém reparava muito nela. Houve buscas também por Ana e finalmente se concluiu que era a culpada do sumiço de Henrique. Verificou-se o pequeno aposento que dividia com outras criadas e se constatou o sumiço de quase todas as suas roupas. No alvoroço, as companheiras de quarto de Ana nem haviam notado a ausência dela. Era comum que a serva sumida se ausentasse durante a noite, e as outras imaginavam que ela tinha algum admirador secreto com quem se encontrava. Todos aqueles detalhes tiveram de ser ditos pelas temerosas moças a um irado e desequilibrado Arnoldo. Tomado de uma fúria insana, fez com que alguns homens se dirigissem para o pequeno sítio dos tios da moça, embora duvidando muito que ela buscasse refúgio em local tão óbvio. Nada se descobriu sobre o pretenso namorado de Ana, tampouco qualquer sinal dela. Pouco a pouco as peças iam se encaixando. A jovem reunia todas as condições para se sair bem de uma empreitada daquelas. Era insignificante e sempre passava despercebida, ajudava nas cozinhas, por vezes servia à mesa e ainda cuidava de Henrique eventualmente. Desse modo, pudera envenenar a bebida que fora servida na noite fatídica e raptar o menino sem causar muito alarde. A culpada estava descoberta, mas isso não melhorava em nada a situação. Houve buscas minuciosas nas redondezas, interrogatórios, maus tratos em geral, mas sem o menor sucesso. Alguns dias depois, foi preciso admitir o óbvio. Henrique estava perdido para sempre, salvo se houvesse um pedido de resgate ou um milagre. Arnoldo não acreditava em milagres nem um pedido de resgate pelo filho sequestrado. Sabia que infundia medo em excesso para que alguém se animasse a lucrar em cima de sua desgraça. Não seria por ganância que alguém ousaria desafiá-lo. Apenas um ódio terrível para justificar tamanho risco. Durante aquele período crítico, Marco foi incansável no auxílio e aconselhamento de Arnoldo. Este, embora transtornado pelo ocorrido, registrava quão valoroso era seu ajudante. Enquanto isso, em um canto obscuro da masmorra, Ana cuidava de um impaciente Henrique. O menino era cheio de energia e estranhava a situação em que se encontrava, sentia a falta da mãe e começava a se agitar. Contudo, pesadas portas os separavam da parte habitada do castelo, e Ana fazia-o ingerir chás calmantes sem cessar. Passado o período crítico, quando as buscas amainaram, certa noite Marco anunciou a Ana que era o momento de providenciarem a retirada do garoto do local. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
No período anterior ao rapto, ele cuidara de conhecer o castelo minuciosamente, sabia de suas passagens e saídas, em especial de uma projetada para o caso de haver uma invasão vitoriosa. Tal passagem dava diretamente para o campo, sem passar pela parte da frente do castelo, onde ficavam as vielas, as casas e as fortificações. Foi assim que, em certa madrugada, Ana, Henrique e Marcos saíram do castelo. O rapaz havia deixado 2 cavalos amarrados em uma mata não muito distante. Devidamente montados, os transfugas se dirigiram a uma pequena propriedade, que já havia sido visitada pela equipe de buscas. Nela morava uma família que também devia a Arnoldo sua cota de desgraças, e se mostrava disposta a correr algum risco para ganhar dinheiro e ainda por cima causar sofrimento ao comandante. Bem se percebe como Marco fora diligente durante o tempo em que ali permanecera. Após Ana e Henrique ficarem sob a proteção da família há um tempo corajosa e leviana, Marco voltou em silêncio e retomou sua posição de fiel escudeiro de Arnoldo. Algumas semanas depois, chegou um mensageiro do barão Armando, o tio de Arnoldo. O velho pedia que Marco voltasse para rever sua única irmã, que estava à morte e clamava por ele. Arnoldo estranhou um pouco aquele sentimentalismo por parte do tio, mas achou que a idade o estava amolecendo. Ademais, não tinha motivo algum para desconfiar de Marco e muito menos de seu distante tio. Marco demonstrou sofrimento ao saber que o único membro que restava de sua família estava em vias de morrer e rogou a Arnoldo que lhe permitisse ir ver sua estimada irmã o quanto antes. Grato por todo o auxílio que o rapaz lhe dera, o comandante anuiu ao pedido. Logo, Marco estava de saída para retornar à casa do barão Armando. Passou no sítio em que Ana e Henrique estavam escondidos, remunerou regiamente seus cúmplices e seguiu com os 2 companheiros. Não tinha motivo para temer que a família que abrigara Ana e Henrique o traísse. Caso a trama fosse descoberta, todos os envolvidos que fossem apanhados podiam ter certeza de perecer em meio às piores torturas. A viagem foi sem maiores incidentes e o trio não chamava atenção de modo algum. Quem os via imaginava tratar-se de uma pequena família. Quando chegaram às proximidades do castelo do barão Armando, dirigiram-se a uma fazenda que pertencia a Antônio. Ana e Henrique nela permaneceram, enquanto Marco foi ter com o nobre que arquitetara a trama. Capítulo 11. Angélica. Ao receber seu apaniguado e saber que tudo havia dado certo, Antônio regozijou-se com o sucesso da missão e exigiu detalhes da angústia e da ira de Arnoldo. Gargalhou de modo amargo ao saber que infelicitara o primo odiado, do mesmo modo que este lhe havia desgraçado os dias. Evidentemente, não havia genuína felicidade naquela desforra, que apenas preparava dias de dor para todos. Antônio nem se interessou em conhecer Henrique. Mandou que fosse criado como um campônio, sem qualquer luxo ou instrução. Ana ficou encarregada de cuidar da criança, a quem doravante não mais seria ministrados carinhos. Seria mantido vivo e saudável, mas cresceria como um órfão, longe de seus pais e em situação de pobreza. Tão logo crescesse um pouco, deveria ser encaminhado à labuta do campo. Marco ficou algo contristado por aqueles projetos, lembrando-se de que também ele fora órfão e que Antônio lhe demonstrara carinho e misericórdia. Em sua mente, registrou o propósito de tentar amenizar em alguma medida todo aquele rigor. No fundo, sentia-se desconfortável por saber que havia subtraído a criança das mãos de uma mãe amorosa para entregá-la ao mais completo abandono moral. Ana não era exatamente uma pervertida, mas o problema é que Henrique lembrava fisicamente o comandante. Era quase uma cópia em tamanho menor de seu pai. Ao vê-lo, Aya não podia se impedir de lembrar 2 cenas que haviam marcado. Sua irmã chegando aos prantos à casa dos pais, após ser estuprada, e o momento em que a vira pendurada em uma árvore, por não conseguir viver com a dor e a vergonha do que havia sofrido. Assim, Aya transferia para Henrique o ódio que sentia pelo comandante e o tratava com frieza e distanciamento.
Apenas não era violenta com ele, pois Marco lhe dissera que o menino não devia ser maltratado. Entregue à sua triste sorte, o filho de Matilde deveria crescer em uma completa aridez emocional. Quanto à mãe do menino, na distante cidadela, lutava para se manter viva. Frequentemente, acordava à noite e subia no ponto mais alto do castelo. Então, ficava mirando o infinito, frequentemente chorando a ausência do filho, temendo por seu presente e por seu futuro. A dor de Matilde não tinha limite nem conforto. Sabia que Henrique havia sido raptado por algum inimigo de Arnoldo. Consequentemente, eram grandes as possibilidades de que fosse maltratado. Às vezes, e se sentindo imensamente culpada por isso, torcia para que o menino tivesse sido morto logo após o rapto. Se isso tivesse ocorrido, o sofrimento haveria de ter sido de pouca duração. Entretanto, em seu coração sentia que o menino estava vivo e sofrendo longe dela. A boa moça soluçava, orava e se agoniava, sem esperança. Mas precisava encontrar forças para continuar viva, inclusive por conta da pequena vida que se desenvolvia em seu ventre. Temia que tanta dor moral terminasse por prejudicar o filho que gerava. Ela era um mar de dor e culpa. Dor pelo filho perdido, culpa por não conseguir ficar feliz com a perspectiva de outro nascimento. Também tinha a onipresente vergonha de sua situação de mulher que tinha seguido os filhos bastardos. Ainda temia que houvesse outro rapto, e isso a enchia de extremo pavor. Matilde sofria. Quanto a Arnoldo, seu sofrimento se transformava em crueldade e fúria. Entretanto, também fazia com que sua paixão por Matilde atingisse um patamar que quase parecia loucura. Ele se sentia culpado pela dor da moça, achando que falhara em garantir a segurança do filho dos dois. Em consequência, montara um autêntico arsenal de guerra em torno de Matilde, que mais parecia uma prisioneira. Podia locomover-se para onde quisesse, mas sempre seguida por guardas. As aias que a serviam haviam sido reduzidas a algumas poucas tidas como merecedoras de mais confiança. Todas elas tinham familiares na cidadela, de modo que se algo de estranho ocorresse a Matilde, sabiam que a punição seria cruel e certeira, atingindo aqueles a quem amavam. Desse modo, havia um clima de temor e extrema formalidade em torno da naturalmente espontânea Matilde. À medida que o momento do parto se aproximava, Arnoldo ficava mais e mais transtornado. Temia que a jovem viesse a morrer, ou que a criança morresse. Seu temor, claro, sempre se expressava em forma de violência. Em suma, o clima na cidadela, que nunca fora verdadeiramente bom, tornara-se opressivo ao extremo desde o desaparecimento de Henrique. Finalmente, em certa noite, Matilde sentiu os primeiros sinais do parto que se avizinhava. Diferentemente do que ocorrera com Henrique, a criança não demorou a vir ao mundo. Era uma pequena menina, com aspecto frágil e doentio, com um semblante que logo se revelou angelical. Parecia mesmo um anjo ferido. Arnoldo esperara outro menino, como que uma substituição do filho perdido, e não recebeu com alegria a notícia de que tinha uma filha. Foi a custo que se forçou a ir conhecer a menina, e isso após um tempo considerável, sob a justificativa de que dava à mãe tempo de recompor-se. Tudo era muito diferente da ocasião em que Henrique nascera. Tão certos todos estavam de que seria um menino, que nem se pensou em um nome de menina. Arnoldo e Matilde se encararam com algum constrangimento. Ela sabia que o comandante estava frustrado e este era muito ruim em dissimular as próprias emoções. O semblante triste de Matilde era quase um pedido de desculpas, enquanto segurava a sua frágil filha junto ao peito. É a nossa filha, Arnoldo. Parece tão pequena. Realmente, é bem menor do que Henrique. Aquele nome pairou entre eles durante um tempo que pareceu infinito, enquanto ambos respiravam profundamente, envoltos em uma dor impossível de ser traduzida em palavras.
como ela deve se chamar. Arnoldo pareceu não entender a pergunta, ou talvez nem tivesse prestado atenção nela. Sim. Que nome quer dar à menina? Não havia pensado em nome para uma filha. Chame-a como lhe parecer melhor. Então será Angélica. Por qual razão? É o nome de minha estimada mãe. Se for boa como ela, seremos pais felizes. Arnoldo concordou em silêncio, embora duvidando de que fosse encontrar alguma alegria naquela paternidade. Apenas o afeto que sentia por Matilde o impedia de externar de modo mais claro uma espécie de ojeriza que experimentava ao mirar sua filha com aspecto tão frágil. A menina cresceu doentia, impressionável, temerosa e com frequentes crises de choro que irritavam Arnoldo. Embora todos os incentivos, algo a impedia de andar. Angélica não conseguia firmar o próprio corpo e apenas se arrastava pelo solo. O espetáculo daquela filha doentia e mirrada, que não conseguia nem ficar de pé, era uma humilhação suprema para Arnoldo. Seguidas vezes ele desejou que acontecesse um acidente ou que a menina apanhasse alguma enfermidade e morresse de repente. Acabou por desenvolver uma violenta repulsa pela própria filha, que não conseguia dissimular. De modo irracional, acusava em silêncio de tomar o lugar de Henrique, o filho forte e sadio, que se parecia com ele e deveria crescer para ser um guerreiro. Entretanto, aquele filho amado cresceria longe dele, que precisava se conformar com a presença da menina arredia e temerosa. Seja porque o pai nunca acariciava nem falava com ela, ou por algum motivo oculto, Angélica também parecia ter horror a Arnoldo. Sempre que ele estava presente, a criança chorava, demonstrava medo e só se aquietava no colo da mãe ou da idosa Aia Maria. Ciente de quão complicada era a situação de sua senhora, Maria nesses momentos tratava de levar a pequena para longe. Tudo aquilo era devastador para Matilde, que se sentia injustiçada pela conduta de Arnoldo. Não era culpa dela que o menino houvesse sumido, muito menos que Angélica fosse enferma e nem conseguisse andar. A menina também demorou para falar e parecia ter alguma fragilidade marcante na região da garganta. A qualquer mudança um pouco mais brusca de temperatura, ficava enferma. Notando que o comandante parecia quase odiar a filha, Matilde de seu lado desenvolvia quanto a ele uma profunda mágoa, que dia a dia mais se acentuava. Sabia que nada podia fazer, pois sua situação era extremamente frágil. Com uma filha enferma, que precisava de cuidados e sem ninguém a quem recorrer, que chance teria se Arnoldo a repudiasse? Isso sem falar que era praticamente uma prisioneira, com a asfixiante segurança que lhe emperrava os passos. Assim, tinha de dissimular o mal-estar cada vez maior que sentia com a presença daquele homem egoísta e cruel. Quando ele dormia, Matilde costumava levantar e ficar um longo tempo admirando a noite da janela de seu quarto. Chegava a se sentir enxovalhada com a intimidade a que o comandante a submetia. Frágil e desamparada, precisou aprender a mentir e a fingir que se agradava da companhia dele. Mas, tão logo ele dormia, tratava de sair de seus braços. Assim, passava boa parte das noites acordada, admirando a escuridão e observando sua filha doente e triste. Apenas no final da madrugada é que, exausta, deitava novamente. Nesse ritmo, precisava dormir durante o dia, o que também era positivo, pois fazia com que o tempo passasse mais rápido. A alegria de Matilde, tão contagiante em sua juventude, resistiu um bom tempo ao convívio forçado com Arnoldo. Contudo, no correr dos meses que se seguiram ao nascimento da filha enferma, pareceu se extinguir. Agora, era uma mulher melancólica, sem alegria de viver e emocionalmente exausta de fingir que apreciava a companhia do comandante. Este, vaidoso e insensível, não percebia o real motivo das mudanças pelas quais a jovem passava. Convencido de suas habilidades de amante e de seu poder de atração como um guerreiro poderoso, acreditava ser desejado.
jamais lhe passou pela cabeça que sua concubina mal lhe suportava a companhia. Achava que a tristeza que de vez em quando lia no semblante de Matilde era pelo filho perdido e pela filha enferma. Alguns anos depois, anunciou-se uma nova gravidez, que encheu Matilde de pavor. A simples ideia de ter outra filha doente, tinha a vontade de se atirar do alto do castelo. Já Arnoldo ficou imensamente feliz, convicto de que desta vez viria o filho tão esperado. Em torno do 8º mês de gestação, Matilde deu à luz um menino natimorto. Para desgosto geral. Vários outros episódios assim se sucederam para os frustrados pais. Em sua condição de mulher que sempre amara as crianças, a jovem sofria desmedidamente e se sentia amaldiçoada. Não conseguia entender o motivo pelo qual era tão cruelmente punida pelo céu. Aos poucos, foi deixando de orar, ressentida pelo que entendia ser um triste abandono a que Deus a relegava. Angélica, de seu turno, crescia menos do que seria de se esperar. Contando com aproximadamente 10 anos, ainda não andava, era magra e mirrada. Mas seu rosto era de uma formosura impressionante. Não havia ninguém no local que houvesse convivido com Anita, a jovem camponesa que se matara após ser violada por Arnoldo. Caso Ana ainda ali vivesse, teria ficado surpresa com a semelhança. De livre vontade, ela se colocara em uma situação em que fora viver muito longe, sempre cercada de medo. Se ali tivesse permanecido, seguramente teria ficado tocada por aquela criança doentia, que tanto lembrava sua doce e formosa irmã. A menina não andava, era imensamente frágil e sempre apresentava problemas na garganta, mas era inteligente e meiga. A mãe cuidava de instruí-la com todos os recursos à sua disposição. Com o tempo, aquela criança enferma se tornou uma fonte de alegria para Matilde. Fora isso, ela também se dedicava às crianças da cidadela, amparando as que ficavam órfãs ou cujos pais eram pobres demais. Precisava fazer isso discretamente, pois Arnoldo ia ficando mais e mais ciumento à medida que o tempo passava. Ele chegava a ter certo rancor por Matilde, em razão dos abortos que se sucediam, pois lhe parecia que ela possuía alguma culpa por esses eventos. Contudo, tinha um desejo e um sentimento de posse doentios por sua concubina. Não tolerava que ela gastasse muito tempo com ninguém. Assim seguia a vida de Matilde, que agora não chorava mais apenas a ausência das pessoas amadas que ficaram em seu vilarejo. Também lamentava vivamente a ausência de Henrique e a perda de vários bebês. Infelizmente para ela, não contava nem mais com a fé que tanto a caracterizara na infância. Perdera o hábito da oração e da conversa com Deus, entendendo que ele a abandonara. Era uma mulher desencantada. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Órfão de pais vivos. Enquanto isso, Henrique crescia longe de sua família, sob os severos cuidados de Ana, que se apresentava como se fosse sua tia. O convívio entre ambos era formal, por vezes cheio de agressões verbais. A mulher não conseguia se impedir de descontar no rapazinho a imensa mágoa que sentia do pai dele. Ao se deparar com o semblante de um Arnoldo rejuvenescido, experimentava ímpetos de fúria. Sempre menosprezava o menino e sentia prazer em fazer com que se sentisse inferior. Henrique fora renomeado como Jonas e, desde muito jovem, colocado para trabalhar no campo. Era profundamente ignorante, não sabia ler nem escrever. Acostumado a ser maltratado, tornara-se arredio, desconfiado e também dissimulado. Logo cedo, compreendeu que contava apenas consigo e que não podia confiar em absolutamente ninguém. Ana não permitia nem que a chamasse de tia. A qualquer pequeno equívoco ou atraso que cometia, mesmo por uma leviandade pequena, era severamente admoestado. Ela gostava de chamar a atenção do menino na frente dos outros,
humilhando-o. Crescendo naquele ambiente, Jonas pouco a pouco aprendeu a se tornar o menos visível possível. Mentia sem pudor algum e procurava ficar o mais longe possível de sua casa. Sem ter ninguém que o protegesse, pois Marco logo se esquecerá dele, desenvolveu um surdo rancor contra tudo e contra todos. Tinha face crestada pelo suí, quando se abeirava dos 18 anos, parecia ser bem mais velho. Mais ou menos por essa época, Ana apanhou uma grave gripe e morreu em questão de poucos dias. Como era antipática e amarga, talvez secretamente arrependida do rumo que tinha dado à própria vida, seu enterro não foi concorrido. Apenas algumas senhoras idosas se fizeram presentes, por questão de caridade cristã, e logo se retiraram. Jonas também não inspirava a simpatia, pois fora tão brutalizado que se tornara ele próprio um bruto, desconfiado e pouco falante.